por essa eu não esperava, tá? O Brasil tirar a campeã do mundo, a seleção da Espanha. Como é que foi a repercussão aí dessa derrota por 4-2 para a seleção brasileira, Tati? A repercussão aqui, André, a gente pode dividir um pouco, talvez, e porque elas um pouco se misturam, que é da imprensa e das jogadoras, né? A gente tem uma grande polêmica depois das declarações da Jenni Hermoso ontem, depois do jogo, que disse que não é futebol que a seleção brasileira fez. Depois a Aitana Bonmatí, a Jenni Hermoso falou isso para a cadena COP e a Aitana Bonmatí, que atendeu a cadena SER, também foi um pouquinho na mesma linha, dizendo que a perda de tempo deveria ser punida no futebol. Eles estão batendo muito nessa tecla, as jogadoras estão batendo muito nessa tecla de que o Brasil perdeu muito tempo durante o jogo, e a imprensa aqui da Espanha também destaca isso, de que o Brasil perdeu muito tempo durante o jogo, fez muita cera, caindo, voltando. Porém, eles também destacam de que a seleção brasileira deu um baile na seleção espanhola. A palavra baile, ela está em quase todas as crônicas depois do jogo. O Brasil deu um baile na Espanha. A expectativa aqui na Espanha em relação à medalha de ouro do futebol feminino, dentro de todos os esportes coletivos que a Espanha está nessas Olimpíadas, era a maior expectativa. Era onde eles tinham colocado a maior esperança. Então, é óbvio que a decepção é muito grande, porque essa seleção ou era, não sei o que a gente pode usar da questão de conjugação verbal aí, a melhor seleção do mundo, tinha ganhado a Copa do Mundo, a Nations League, uma seleção que estava dominando o continente europeu e também as competições internacionais. E o jogo de ontem na Espanha foi irreconhecível. A gente já vinha falando no melhor futebol do mundo, eu e o Marcelo Beckler, que a gente não via a melhor versão da seleção espanhola, longe disso nessas Olimpíadas. Para quem viu a Espanha na Copa do Mundo, na Nations League, essa Espanha não encontrou a sua versão, a melhor versão nas Olimpíadas. As jogadoras em um nível muito inferior, sentindo muito cansaço físico do final da temporada, principalmente as jogadoras do Barça, que disputaram até a final da Champions. Então, realmente, o nível dessa seleção espanhola não foi o que a gente tinha visto no último ano. Mas isso não tira o mérito da seleção brasileira, que fez uma baita de uma partida e está sendo muito elogiada pela imprensa aqui da Espanha, que conseguiu encontrar a forma de derrotar a seleção espanhola, que não é fácil e nem todas as seleções conseguem, e o Brasil conseguiu. Mas é claro, André, que todo mundo gosta um pouco dessa salsa, como eles falam por aqui, desse molho, e tá todo mundo falando da repercussão das palavras da Jenni, das palavras da Itana, enfim. Ô, Aí cada Tati, um fala do que quiser. assim, eu infelizmente não pude ver o jogo pelas razões que eu já expliquei aqui, só fiquei vendo ali de longe, já saiu o gol, vai ver, um momento ali de polêmica, alguma coisa ali que alguém chama atenção e você consegue parar, tava no meio de várias gravações. Mas assim, ó, sobre a reclamação da Jenny Hermoso. Primeiro, que assim, o Brasil ganhou o jogo de uma forma até tranquila, se você analisar. Não foi a cera de 1 minuto ou 2 minutos que resolveu. O jogo não foi um 1-0 daquele de... O segundo gol da Espanha sai no finalzinho. No finalzinho, sabe? É um negócio que... E a outra coisa é que teve acréscimo pra cacete. Muito. Então, assim, o que a Jenny Hermoso... Eu acho até que esse debate, ele vale pro futebol fazer, né? Escuta, a gente tá tendo poucos minutos de bola rolando. Então, como que a gente vai fazer? Nós vamos parar o relógio? Vamos fazer que nem o futsal, que nem o basquete? Ou nós vamos fazer desse jeito mesmo e meter 20 minutos de acréscimo e tal? Porque, assim, se ela queria mais jogo ainda, ela queria jogar outro esporte, que não é o futebol de campo hoje. O futebol hoje, ele é de 45 minutos corridos, 2 tempos de 45 minutos corridos, com acréscimos. E os acréscimos foram bem generosos. E além dos acréscimos, ainda teve o acréscimo do acréscimo. Então, pô, velho, se ela queria mais jogo, aí é um outro esporte. A gente vai ter que conversar com a FIFA para ver se ela quer mudar o regulamento e fazer o relógio parado. Me pareceu um choro assim, meio... E assim, vendo de longe, eu também não vi muito antijogo, eu não vi muito... Não vi o Brasil não querer jogar bola, Tati. Não, 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 não. O Brasil dominou a Espanha, essa foi a verdade.
E talvez, André, essa seleção que se acostumou a ganhar tanto no último ano, né, não estivesse acostumada a uma seleção que fez frente, em um momento em que a Espanha está nessa curva ascendente que o Brasil está, a Espanha está numa curva descendente. Então, de reconhecer os méritos do teu rival, o Brasil foi muito superior à Espanha, ficou barato esses 4 gols, poderiam ter sido mais. Soube anular as principais formas dessa Espanha jogar, soube, o Brasil foi muito melhor, fez um jogo de marcação praticamente perfeito. É verdade que em determinados momentos fez a utilização de vamos arrastar um pouquinho o tempo, mas nada fora do que a gente está acostumado no padrão do futebol mundial hoje, né, André? Então, assim, a seleção brasileira dominou a Espanha e a Espanha está se agarrando a algumas jogadoras, não todas, né? Em partes das suas declarações falar da questão de ter arrastado o jogo, de ter caído mais da conta. Mas, assim, a grande verdade é que o Brasil dominou a Espanha, foi muito melhor e os 4 ficaram baratos. Podiam ter sido mais gols. Meus amigos, se vocês me permitem, tô 100% com a Tati. Esse jogo tinha caixa pra mais. E tem um pedaço da fala dela que me preocupa muito no entendimento dela do que é o futebol, né? Porque ela fala que isso não é futebol. Tem muitas maneiras de você jogar futebol. O Brasil jogou de uma maneira diferente do que a Espanha joga, que é com a bola, tocando, não sei o quê. E o Brasil, como a Tati falou, dominou da maneira que não é a maneira que a Espanha joga. E aí ela falar que não é futebol é um absurdo do tamanho do mundo, sabe? Não dá pra entender. Mas também, Túlio, o Brasil jogou ao seu estilo, que não é nenhum antijogo, do jeito que, sabe? Não. É um estilo diferente só. É um estilo que não privilegia tanto a posse de bola, de ficar... É um estilo que tem muita velocidade. O Brasil, eu tava vendo de longe, o Brasil teve um monte de chance de fazer gol no contra-ataque e matar ainda no primeiro tempo. Inclusive matou a gente do coração, porque, né, parecia que poderia fazer falta, né? Não fez, graças a Deus, mas poderia ter feito falta, porque o Brasil poderia ter feito 4 só no primeiro tempo, com tranquilidade. Então. E a Jenny Hermoso, imagino que ela esteja sendo homenageada daquela forma educadíssima nas mídias sociais e... né? Uma das postagens da Jenny, André, tem 146 mil comentários. Os brasileiros invadiram as redes sociais da Jenny. A Jenny é uma jogadora muito... que expõe muito o que ela está sentindo naquele momento, né? Então, ela provavelmente estava com muita raiva do que ela viu da própria seleção, do próprio jogo dela. A Jenny é uma das veteranas da seleção espanhola. Ela é a jogadora responsável pela mudança como o esporte espanhol está encarando o esporte feminino hoje, não só o futebol. A Jenny é uma personagem extremamente importante para a evolução do esporte feminino dentro da Espanha. Então, assim, ela é uma jogadora do tamanho que ela tem que ser, mas ela foi muito infeliz nessa declaração. Talvez tenha sido porque ela é, como eu disse, uma jogadora muito sentimental, que coloca muito para fora o que ela está sentindo no momento, e ela não pensou no que ela estava falando, né? Pode ser. Mas, assim, ela foi infeliz e provavelmente no frio, talvez se a gente conversasse com a Jenny, talvez ela se arrependeria. Não sei, André. Mas, assim, no geral, algumas jogadoras da seleção espanhola encaixaram melhor a derrota e outras foram para o outro lado. Eu dei uma volta nos jornais aí da Espanha, vendo alguns colunistas e tal. Todos reconheceram a superioridade da seleção brasileira e todos enalteceram a vitória da seleção brasileira. A Espanha vai disputar o bronze contra a Alemanha, que ontem perdeu dos Estados Unidos. Mais um jogo que foi para prorrogação, né? É curioso, porque assim, somando o tempo de acréscimo, somando tudo que jogaram no campo, os Estados Unidos e o Brasil são muito parecidos no número de minutos. Só que com uma diferença. Os Estados Unidos jogou 2 prorrogações. E o Brasil não. Ou seja, o Brasil teve um acréscimo absurdo nas suas partidas. Um acréscimo absurdo. Aí, ó. Dá uma olhada. E sem contar que tá acontecendo um negócio que eu acho muito ruim pro árbitro. No caso, pras árbitras, né? Eu acho que só tem árbitras, né? No feminino. Eu não lembro de ter. Eu acho que tem árbitro, viu? Acho que algum dos jogos eu vi um árbitro, André. Tá. Enfim, os árbitros e árbitras do torneio feminino da Olimpíada, eu acho que tem algo que eles estão fazendo que é muito perigoso para eles. Que é o seguinte, levantar uma placa de 16
e dá 18, 19. Eu sei que quando levanta a placa, a gente sabe que aquele ali é o tempo mínimo de acréscimo. Ok. Mas assim, você está também sinalizando... Galera, pelo que eu observei do jogo aí, nós temos mais 12 minutos a serem jogados. E não acontece nada de muito grave nesses 12 minutos para você colocar mais 4, mais 5, mais 3. Então, assim, porque senão vai virar o esporte do relógio parando. Mas nos acréscimos teve uma paralisação de 3, então eu vou dar mais 3. Aí, nesses 3, teve uma paralisação de 1, então eu vou dar mais 1. Aí vira um outro esporte. Então, assim, tá muito complicado. E a outra coisa que eu queria falar... Tati, do jogo de ontem, é que a seleção brasileira de futebol ontem entrou em campo de uma forma assim, cara, como se fosse o último jogo da vida dessas atletas. Elas se uniram de uma forma, e eu acho que as críticas, que eu não vou dizer o grau das críticas, tá? Porque eu vi que teve gente que pegou muito pesado, eu vi que teve gente que, como a galera gosta de usar o termo, que passou o pano e tal. No geral, o Brasil mereceu críticas ao término da primeira fase. O Brasil mereceu ser criticado. O Brasil tinha um jogo ganho na mão contra o Japão que ele entregou a vitória pro Japão. Não permitiu só o empate, permitiu a virada do Japão no final do jogo. O Brasil teve um desempenho ruim contra a Espanha. A Marta deu um mole histórico, já vamos falar dela. Deu um mole histórico contra a Espanha. Então a seleção mereceu críticas na primeira fase. Acho que essas críticas, e aí o peso delas, enfim... Eu sei que o Arthur Elias, inclusive, falou isso externamente, que algumas críticas incomodaram. Isso fez com que essas mulheres tivessem se unido de uma forma, Tati. Elas entraram ontem com sangue nos olhos. Você teve essa sensação também? Totalmente, André. Eu já tinha sentido essa atitude no jogo contra a França, que a seleção mostrou uma atitude de realmente, assim... eu vou fazer o que for necessário para vencer esse jogo. Assim, a entrega... das jogadoras ao que o Arthur queria colocar em campo foi absoluta. E, assim, a vontade delas de poder mostrar que elas eram muito mais do que a gente estava vendo naquele jogo contra a França, eu senti. Mas ontem foi do minuto 1. Assim, a vontade que elas estavam de ganhar, só isso já estava 1-0 para o Brasil no primeiro segundo de jogo. Assim. A seleção espanhola não conseguiu fazer frente a garra que a seleção brasileira colocou durante todo o jogo. Foi realmente assim, a mudança de atitude para mim do jogo da França, o jogo da Espanha. A seleção brasileira tá com sangue no olho, André. É na força do ódio, é na força do amor, é na força da união, é na força o último da Marta, é na força assim, de tudo que elas tiveram que passar para chegar onde elas estão. E elas vão longe. E particularmente para mim, a Olimpíada que a Lorena está fazendo, depois de ter sofrido tanto com lesões no joelho, de ter tido que se agarrar a tanta coisa para poder estar ali hoje, é um negócio absurdo, André. A gente tem uma goleira que é uma garantia para a seleção brasileira, que eu não lembro, assim, falando de seleções brasileiras no geral, assim, de ter esse sentimento de que tá tudo certo com ela ali, né? É incrível a Olimpíada da Lorena. Tá pegando demais, cara. Tá pegando demais. Só pra gente encerrar, Tati, agora, claro que a questão, ela vai voltar muito forte. E a Marta? Porque a Marta ficou de fora 2 partidas. A Marta foi praticamente uma juvenil naquele lance. Ela quase comprometeu o destino da seleção brasileira na competição, né? Deixou o Brasil com 1 a menos num jogo, sabe, que era importante e tal. E depois o Brasil dependeu de outros resultados para se classificar. Enfim, ela teve um deslize muito sério, não dá para ser relevado. E agora é o seguinte, ela tá disponível de novo. E agora
fazemos o quê com a Marta? Se você for analisar aqui, Tati, e alguns portais fizeram algumas enquetes, se você for analisar os resultados parciais, cara, é um negócio assim, mais de 90% do público achando que a Marta tem que voltar pro banco. E eu tendo a concordar. Eu acho que a Marta pode e provavelmente será muito importante na final. A gente vai enfrentar uma final, Tati, contra uma seleção que é nossa algoz. Uhum. O Brasil não ganha um jogo da seleção norte-americana desde 2014, num torneio amistoso que arrumaram lá para fazer em Brasília. A seleção brasileira chegou a 2 finais olímpicas, nas 2 perdeu dos Estados Unidos. Apesar de que em 2004 eu estava lá no estádio em Atenas, meteram a mão na seleção brasileira. Mas perdemos 2 finais olímpicas para os Estados Unidos. Estados Unidos, de todas as Olimpíadas, acho que só não foi para a final em uma. Tem história, tem experiência, tem tradição, tem... Então, assim, eu acho que a Marta ela vai ser muito importante e provavelmente necessária em algum momento do jogo. Mas para começar jogando, eu deixaria ela no banco e iria com aquelas que nos classificaram heroicamente contra a França e contra a Espanha. E você, Tati? Cara, é uma decisão muito difícil, né, André? Porque a gente está diante não só de uma jogadora de futebol, a gente está diante da maior lenda da história do futebol feminino no mundo mundial, planeta Terra. Assim, a Marta é a pessoa que proporcionou a toda essa geração estar onde elas estão agora, né? Mas a gente está falando de um jogo que tem que ser jogado e que a Marta foi extremamente importante para o Brasil na fase de grupos quando o Brasil não estava bem, né? O primeiro jogo da seleção brasileira, para mim, a Marta foi a melhor em campo no jogo contra a Nigéria. Então Sim. Não dá para descartar a importância que a Marta ainda tem para a seleção brasileira. Mas eu também acho que a Marta é suficientemente inteligente, ela e o Arthur, né? Porque no final vai ser uma decisão que eu duvido que o Arthur vai tomar sem a Marta. Vai ser uma decisão que eu acredito que vai ter o aval dela. Vou usar como exemplo que a gente viveu na última temporada com o Real Madrid, que é o Ancelotti teve que decidir colocar o Modric no banco. O maior vencedor da história do Real Madrid, um dos grandes jogadores que já está marcado, que é aplaudido em absolutamente todos os estádios que ele joga. E ele precisou aceitar isso pelo bem do time e pelo bem dele. Quando ele entra, são 20 minutos de uma qualidade que o rival não tem no banco de reservas. E eu acho que a Marta pode ser essa chave para o Brasil também, André. Imagina, no segundo tempo, precisando de alguma bola impossível, o Brasil vai lá e quem tem para entrar em campo é simplesmente a maior jogadora da história do futebol feminino. Então, vai ser difícil. Eu sou time Marta sempre. Mas eu acho que o Arthur vai ter que tomar essa decisão e eu acho que ele vai tomar a decisão junto com a Marta. Eu acho que a vitória da seleção brasileira, assim, conquistar a medalha de ouro também pela Marta, André, vai fazer com que a Marta entenda qualquer decisão que o Arthur precisar tomar para que o Brasil possa entregar para ela essa medalha. A Marta não pode deixar a seleção brasileira sem uma medalha de ouro nas Olimpíadas, André. Isso tem que ser maior que tudo. A gente ganhar esse ouro tem que ser a prioridade. E eu acho que a Marta vai entender isso também. Eu até vi aqui alguns comentários falando, ela nunca vai aceitar ficar no banco. Vai sim. Vai sim. Vai aceitar ficar no banco, até porque ela sabe que ela vai, de repente, ser necessária e muito útil durante a partida. Claro, se o Arthur Elias achar que ela deva começar mesmo no banco de reservas. São 42 jogos na história entre Brasil e Estados Unidos, 33 vitórias norte-americanas, 5 empates, apenas 6 vitórias da seleção brasileira. Vai ser um jogão. Sábado, meio-dia, Brasil e Estados Unidos. Brasil voltando a uma decisão olímpica depois de 16 anos. Um dia difícil para os haters. Ai, André, eu já tô nervosa já. Um momento complicado para os haters. Ô, Tatinha, muito obrigado pela sua presença.